Olá, eu sou o Dr. Gilmar Reis, professor do Departamento de Medicina da PUC Minas e da McMaster University, e hoje eu vou vir com um assunto que tem preocupado muito pais, mães e várias pessoas. Provavelmente você já conheceu ou já ouviu algum caso na sua região, na sua cidade. É pessoas que sofrem engasgo, sufocamento e acabam, infelizmente, falecendo. Nós tivemos 2 casos recentes, de um fisioterapeuta que num restaurante engasgou com um pedaço de carne e infelizmente ele não resistiu, e de uma criança também que engasgou com uma pequena peça de um brinquedo. Ambos faleceram devido ao sufocamento. Mas o que é o sufocamento? O sufocamento é quando algum objeto obstrui a passagem de ar para os pulmões, as vias aéreas. E essa obstrução acaba impedindo de chegar oxigênio nos pulmões e a pessoa, com o tempo, rapidamente vai perder o oxigênio e pode, inclusive, vir a falecer. São situações trágicas e que, infelizmente, acontecem com muita frequência. Nos Estados Unidos, mais de 10.000 pessoas morrem anualmente devido ao engasgo ou ao sufocamento. No Brasil, esses números estão próximos de 8.000 brasileiros. 70% dos brasileiros que morrem devido ao engasgo são crianças, geralmente abaixo de 5 anos e muito frequente nos primeiros meses de vida, chegando até 1 ano. Então, é um problema de saúde pública importante e que tem várias causas. Por exemplo, conversar com comida na boca é um hábito que a gente vê frequentemente nos restaurantes, né? Você está do lado, as pessoas estão ali divertindo, conversando, tomando uma cerveja, comendo um tira-gosto e conversando, comendo ao mesmo tempo. Isso é um problema, é um risco muito grande, porque o organismo acaba se confundindo e a epiglote, que é a válvula que protege o pulmão dessa situação, ela acaba ficando confusa se está chegando ar ou se está chegando alimento. E ela pode, nesta confusão, deixar passar alimento para as vias aéreas. Uma outra coisa muito comum que a gente vê nos restaurantes, nas festas, né? A gente vai ficando alegre, toma uma cerveja, né? E aí você vira de um lado, vira para o outro e faz esse movimento para trás com comida na boca. Isso é um risco muito grande, porque ao fazer esse movimento, eu estou dificultando a epiglote de fazer a sua função. E aí, se você respirar com o pescoço em extensão, com alimento na boca, você pode levar alimentos para a via aérea. Outra coisa é comer muito rápido, não mastigar direito. E muito comum com as crianças um pouco maiores, que é colocar muita comida na boca. Nós devemos colocar pequenos pedaços de alimentos na boca, pequenas quantidades. Carnes a gente deve desfiar, cortar em pequenos pedaços. Tudo isso facilita muito a mastigação e, consequentemente, evita a obstrução das vias aéreas. Outro problema também é comer com a boca muito seca, né? O alimento muito seco, você acaba tendo dificuldades, né, de mastigar, de processar esse alimento na boca e ele acaba sendo engolido em grandes quantidades e isso pode desviar para as vias aéreas. Outra população que sofre muito com engasgo são os idosos, por questões diversas, inclusive questões relacionadas a complicações de acidentes vasculares cerebrais e outros problemas que podem acometer a deglutição e, obviamente, trazer muitas dificuldades, né? Como a gente faz, então, para evitar este sufocamento e esse engasgo? A primeira coisa é comer devagar. O bom ditado diz que, à medida que eu mastigo bem os alimentos, eu já estou preparando esses alimentos para a digestão adequada. Então, a mastigação adequada, ela favorece a deglutição da maneira fisiológica. Então, evita-se de deglutir pedaços de alimentos, os quais podem, consequentemente, não passar a laringe e acabar entrando nas vias aéreas. A questão também de evitar a movimentação do pescoço para trás. Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente está num happy hour, a gente está numa festa, a gente
fica mais alegre, mas a gente precisa ter o cuidado de, pelo menos, não colocar alimentos na boca nesse momento, né? Outro problema também é fumar e almoçar ou jantar. Fumar durante as refeições é um fator de risco para engasgo. Então, se você é fumante, evite fumar durante as refeições. Durante os happy hours, que as pessoas gostam de fumar junto, evitem fumar na hora que está comendo tira-gosto. Porque isso é muito importante, porque evita e diminui a chance de ter engasgo. Outra dica muito importante, e aí é para você que tem problemas e usam medicamentos, é não tomar comprimidos a seco. Eu conheço vários pacientes meus que me falam que tomam comprimidos a seco, e isso é um risco muito grande. Se esse comprimido vai na via aérea, ele vai causar seguramente um sufocamento ou um engasgo significativo. Então, tome os seus medicamentos sempre com água. Não esqueçam disso. Existem alguns problemas médicos que estão associados também a uma maior chance de engasgo ou sufocamento, como, por exemplo, a síndrome da apneia e hipopneia do sono, né? E também o refluxo gastroesofágico, porque o refluxo gastroesofágico ele relaxa o esfíncter do esôfago inferior, que é onde que passa o alimento da boca para chegar no estômago, e esse alimento pode voltar com você deitado. E ele volta e pode ir na via aérea e obstruir. Pessoas que entram no estado de intoxicação alcoólica, elas acabam indo aos prontos-socorros e dormem, e muitas vezes essas pessoas podem voltar alimentos e o que se chama de aspiração pulmonar. Esse alimento entrar nas vias aéreas e fazer uma síndrome de aspiração pulmonar, o que muitas vezes tem que ir para o CTI e ficar sob ventilação mecânica devido à grande quantidade de alimentos que podem ir para essas vias aéreas. Mas então, agora você já sabe o que é o sufocamento, como que eu as causas e como eu faço para prevenir. Como eu reconheço, então, uma pessoa que está num quadro agudo de sufocamento, com um pedaço, com um objeto na via aérea? E existe um sinal universal que todas as pessoas que estão realmente com sufocamento vão fazer, que é levar a mão no pescoço, né, fazendo esse movimento. E esse movimento ele é clássico de uma pessoa que está em sensação de sufocamento. Outro dado importante também é que quem está tossindo não está com a via aérea obstruída. Então, a pessoa que está sufocando, que está com um objeto na via aérea, ela não vai tossir. Ela vai fazer um guinchado, mas não é uma tosse. Então, se a pessoa está tossindo, 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 é sinal que algo entrou na via aérea, mas ele foi expelido ou a via aérea não está obstruída. Então, isso é muito importante. Então, você vendo a pessoa com a mão aqui e não está tossindo, você pergunta, você está engasgado? Você está sufocando? Geralmente a pessoa vai aquecer com a cabeça, porque ela está ali desesperada, e aí você pode fazer uma manobra, que eu vou falar daqui a pouco, que é muito importante e que resolve esses problemas na grande maioria das vezes. Essa manobra precisa ser feita rapidamente, porque se a pessoa está em sensação de sufocamento, depois de 40 a 60 segundos, eu começo a ter um comprometimento da consciência e a pessoa acaba perdendo os sentidos. Se isso acontecer, aí você precisa fazer as manobras de ressuscitação cardíaca, que será um tema futuro de nossa abordagem. Bom, como que eu faço então para tratar um engasgo? Nós temos duas situações que é importante que você reconheça. A primeira são crianças até 1 ano de idade, porque a manobra que a gente faz em crianças mais velhas e em adultos, eu não posso fazer em bebês, porque se eu o fizer, eu vou fazer lesões em órgãos importantes abdominais, principalmente o fígado. Então, na criança, nós temos uma manobra que nós geralmente fazemos e ela é bem sucedida. Mas primeiro eu vou falar da manobra que a gente faz em adultos e em crianças mais velhas. É uma manobra chamada de Heimlich, é uma manobra fácil, de simples execução.
Então, você identificando a pessoa que está com sufocamento ou engasgada, você se posiciona um pouco lateral, você vai para trás da pessoa, um pouco lateral, você fecha o punho com o polegar na região da frente da barriga, né? Então você pega até você identificar a ponta do apêndice tifoide, você põe 3 dedos para baixo e põe o punho cerrado dessa maneira, com o polegar na posição encostada na pessoa, vem com a outra mão e faz um movimento de baixo para cima e apertando a pessoa. Movimento rápido, dessa forma. E aí você faz quantos movimentos forem necessários até que a pessoa expila o material, que o objeto seja jogado para fora. Seja um pedaço de carne, seja uma bolinha, seja uma bala, enfim, o objeto que está obstruindo essa via aérea. E isso é muito importante porque você vai ser bem sucedido geralmente fazendo essa manobra. Quanto mais precoce, você vai ser bem sucedido. Então, a dica: identificou a pessoa engasgada, pergunte: você está engasgado? Você está sufocando? Se está, você já faz a manobra imediatamente. Eu falei que em crianças é diferente. Em crianças abaixo de 1 ano, a manobra ela é um pouco mais simples, porque eu vou pegar a criança, eu vou colocar a criança de bruços, com a barriga para baixo, no meu antebraço, colocando a minha mão de maneira que a criança não faça uma flexão do pescoço, né? Às vezes a gente põe até o dedo na boca da criança para ela não fechar a boca. E aí eu ponho o meu antebraço apoiado na coxa, de maneira que a cabeça da criança fique para baixo, como se fosse uns 10 a 15 graus desta forma. E a criança ficando então de maneira para baixo, eu venho com a minha palma da mão, com o dorso da mão, e dou pequenas pancadas no dorso dela, de maneira que eu faço uma pequena compressão no tórax para poder expelir os restos de mamadeira, leite, etc., que geralmente engasgam essas crianças. A papinha, né? Ou às vezes um pequeno objeto que essa criança pôs na boca. Então, com essa manobra, faço quantas manobras forem necessárias, até que a criança comece a chorar, a tossir e o alimento saia pela boca. Então fica aqui a dica para você, né, para tomar cuidado, né, ficar sempre atento, aprender essas manobras, porque elas salvam vidas. E seguramente pode ser que você no futuro se depare com uma situação dessa quando você estiver num restaurante, numa festa, num aglomerado ou até mesmo na sua casa. Então fica a dica por hoje. Este é o Saúde Todo Dia. Sigam os nossos vídeos nas mídias sociais e estaremos aqui amanhã.